Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje então, como vocês já viram pelo título e tudo mais, eu vim conversar sobre O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Eu recebi esse livro do pessoal da Zahar e eu tô lendo ele mais ou menos desde quando ele chegou, que foi em janeiro, então foram aí uns 6 meses de leitura pra concluir esse calhamacinho. É dividido em 6 partes, então até que deu certo, eu mais ou menos li uma parte por mês desde que ele chegou. E, enfim, né, deu mais ou menos, achei que funcionou bem, assim. Um pouquinho sobre a edição tá em capa dura, eu achei a capa linda. Aqui tá a parte de trás. A folha de guarda também é muito legal. Essa edição tem uma coisa um pouquinho diferente das outras edições da Zahar, porque ela tem folhas brancas e um pouco mais finas. O que acontece? O livro é muito grande, o livro tem 1.370 páginas. Então, para ele não ficar assim gigante e manuseável, impraticável de leitura, eu acho que eles optaram por colocar essa folha um pouco mais fina, e daí ele fica um pouquinho mais portátil e tal. Eu achei até que foi uma boa ideia. E eu assumo que quando eu recebi eu estava um pouco preocupada que fosse ser meio ruim de ler, mas não, nada a ver, assim, não tive nenhum problema, não me incomodou nem nada, então se esse for o problema de alguém, eu achei bem tranquilo. Ainda sobre a edição, é legal, porque a tradução é do André Teles e do Rodrigo Lacerda, e eles ganharam o Jabuti por essa tradução, então isso é bem legal. E tem muitas notas e tem uma apresentação bem interessante do Rodrigo no começo, que chama A Grande Ficção e o Bom Gosto. E no final também tem uma cronologia, assim, uma espécie de biografia do autor. E bom, quem foi o Dumas? O Dumas viveu entre 1802 e 1870. Ele era francês. Existe uma questão ali envolvendo um pouco a autoria dos livros do Dumas, e o Rodrigo comenta um pouquinho sobre isso na apresentação. E depois tem um texto do autor também que introduz o livro, que também fala um pouco sobre isso, que diz que tinha uma espécie de cooperativa, assim, de escritores que iam escrevendo coisas para ele também, ele meio como um mentor. Enfim, né, as coisas eram diferentes do que a gente vê hoje e, enfim, também não se sabe direito como é que isso funcionava e tudo mais, mas enfim, isso tudo fica mais explicado aqui na edição. E bom, esse livro específico foi publicado entre agosto de 1844 e janeiro de 1846, então ele foi publicado em pedacinhos. E as pessoas foram acompanhando, e o curioso é que ele também foi publicado no Brasil em 1845, então assim, foram uns meses de diferença, bem legal isso, né? Bom, a história se passa na França, em alguns lugares da França, no que seria o começo da era da democracia, então as coisas, principalmente no começo do livro, são politicamente muito instáveis. Existem mudanças de regime, as coisas ainda não se acertaram muito bem. E isso vai ter um pouco a ver com a história também do livro. O personagem principal é o Edmond Dantès. Ele é um marinheiro, ele é, digamos, de uma classe social meio intermediária, assim, ele não tem tantos problemas de vida, ele não é extremamente pobre, mas ele, assim, tem suas dificuldades e tal, tem que trabalhar, enfim, ele é marinheiro para uma companhia. E numa determinada viagem que ele faz, ele acaba fazendo um favor para um capitão que não veio nessa viagem, ele nem sabe direito o que é, mas ele foi buscar lá uma carta só a favor desse capitão. E ele tem planos para quando chegar em casa, ele quer ajudar o pai dele, que está em dificuldades, e quer casar com o amor da vida dele, que é a Mercedes. Acontece que tem um outro moço interessado na Mercedes, e tem um outro cara que tá com um ciúme do crescimento profissional do Edmundo, tá ali com uma invejinha ali dele. Então esses dois caras acabam tramando um plano pra acabar com o Edmundo, acabar com o casamento, acabar com tudo. E esse plano então envolve essa carta que o Edmundo pegou lá pro capitão e tudo mais. E também tem a ver com essas instabilidades políticas do período. Bom, por conta disso, o Edmundo acaba sendo preso e fica lá há muito tempo. Até que ele acaba conhecendo na prisão de um jeito muito interessante, que eu não vou contar, porque, né, eu acho que, ainda que eu esteja contando um pouquinho da história, contar detalhes legais pode ser um pouco de spoiler. Ele acaba conhecendo o padre, que é o padre Faria, Abade Faria,
que acaba ajudando bastante o Edmundo e dá uma herança muito grande pra ele e tudo mais. O Edmundo, em determinado momento, acaba saindo da prisão e ele descobre que o mundo já não é mais como ele achava que era, né? As pessoas já estão fazendo outras coisas, os governantes já são outros, enfim, tudo mudou. E ele agora tem essa herança que ele recebeu, essa grana toda que ele recebeu. E ele resolve, então, se vingar de todo mundo. E agora a gente chega numa parte do livro que me incomodou um pouco quando eu tava lendo. Assim, a história do Edmundo em si já é um pouco absurda. E o livro inteiro talvez seja um pouco absurdo. Mas até aí eu tava tudo bem, eu tava comprando a ideia, tava indo e tudo mais. Acontece assim, que essas pessoas que eram desse meio que o Edmundo vivia e tal, eram pessoas mais simples, assim, não eram pessoas nobres, não eram pessoas extremamente ricas, não eram extremamente pobres também, mas eram pessoas normais, assim. E quando ele volta, agora todo mundo é duque, todo mundo é conde, todo mundo é não sei o que, todo mundo tá envolvido com o governo, todo mundo se mudou pra Paris, assim. Eu achei meio forçado que todo mundo era pobre antes e agora tá todo mundo muito rico. E tá, a gente acaba descobrindo por quê e tudo mais, mas assim, isso me irritou um pouco, vou ser bem sincera, que tipo, poxa, gente, sério. Mas enfim, ele volta então pra sociedade, só que ele não volta como ele mesmo, ele se dá um codinome, que é o Conde de Monte Cristo, principalmente, esse. E ele então vai entrando nesses círculos sociais e chegando nas pessoas e fazendo suas tramóias. E claro que a gente pode confiar na natureza humana de autodestruição, que as pessoas vão fazer outras tramóias e outras coisas entre si sem ele ter que se envolver. E aí por aí a história vai indo. Então essa parte de interação social, dessa vingança, desses círculos sociais e da vida dessa nobreza barra burguesia, assim, é o que ocupa a maior parte do livro, né? A parte inicial é bem mais curta que essa outra parte. E assim, não é uma parte que eu amei. Eu acho que ela podia ser muito mais curta. A gente tem que lembrar que isso era publicado em formato de folhetim, então tinha todos esses lances de causar suspense, enfim, essas características. E isso não é muito pra mim, assim, não funciona tanto comigo, eu não fico tão ansiosa e tal, assim, eu acho que podia ser bem mais curto, tem muito personagem, enfim. Agora, uma coisa que eu acho particularmente interessante é como o Conde de Monte Cristo, Edmundo, enfim, ele tem vários disfarces, na realidade. O Conde de Monte Cristo é o principal, assim, mas ele faz o religioso, ele vai se montando e vai se apresentando para as pessoas e encaixando as coisas no quebra-cabeça que ele quer fazer. E eu acho isso muito divertido, assim, como ele vai controlando várias pontas com diferentes personas, assim, eu acho isso bem, bem louco. Outra coisa que eu gostei também foi o final. Eu achei um final condizente, assim, não é aqueles finais maravilhosos demais quando as coisas mais absurdas se resolvem e tal. Não, eu achei um final legal, assim, sabe? Um final mais plausível. Eu gostei do final também. Uma coisa que eu ainda queria comentar é um leve comentário sobre esse livro e Os Miseráveis. Os Miseráveis foi publicado em 1862, então esse aqui é um pouco antes. Existe sim algumas semelhanças, quando a gente pensa um pouquinho essa questão do padre, né, do religioso que muda a ação do protagonista, esse protagonista que nem sempre é quem ele diz que ele é, então tem algumas semelhanças, assim. Mas lembrar que eu acho que ninguém plagiou ninguém nesse caso, eu acho que são mais ideias que estavam assim na sociedade, pensamentos e coisas do que essa coisa mais, nossa, vou copiar aquele livro e tal. Enfim, eu achei legal comentar porque eu acho que tem muita gente daqui que lê e gosta dos Miseráveis, então tem suas semelhanças, sim. E bom, dito tudo isso, resumindo um pouco minha opinião, eu gostei de ter lido, eu acho que é um livro importante, é um livro que é referenciado muitas vezes, então eu achei legal ter lido. Ele tem seus aspectos interessantes, eu gostei de muitas coisas, mas em geral eu tenho problemas com essa
parte maior eu acho muito longa, muita tramoinha e tal, acho meio enrolado. Não é o período que eu mais gosto de ler, né, assim, da literatura, eu prefiro outros, tenho preferência por outros momentos e tudo mais. Mas é um livro que eu recomendo pra quem tem interesse, porque ele é um livro legal, assim. Não tem nada problemático, nada de errado com ele, eu acho que ele só não combina tanto comigo. Mas a história é bonita também, assim, tem várias coisas legais, vários personagens legais envolvidos e eu gosto um pouco do Conde de Monte Cristo não ser tão perfeito, não ser tão bom, ainda que ele seja uma pessoa boa também. Mas ele é complexo de sentimentos, eu acho isso bem interessante do livro. Então foi uma leitura legal, mas não é dos meus livros favoritos, não se tornou um dos meus livros favoritos, nem nada assim, infelizmente. Mas eu entendo porque que ele é amado por tanta gente, assim, eu acho que isso faz sentido também. E bom, pessoal, é isso. Caso você já tenha lido Conde de Monte Cristo, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Caso você tenha alguma pergunta sobre o livro ou sobre essa edição, também é só me avisar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.